o Trump, ele não vai de forma nenhuma se preocupar com a América Latina. Além do que, desde o governo Vargas, os Estados Unidos faz com o Brasil, que é utilizar o Brasil como ferramenta de apoio para a política americana. Então, quando você pega o bolsonarismo, quando você pega toda essa movimentação pseudo-intelectual que foi criada no Brasil aí nos últimos 10, 14 anos, né? Essa pseudo-intelectualidade bolsonarista, tudo isso daí é um movimento movimento de neoconservadorismo que os Estados Unidos criou no Brasil. Os Estados Unidos criou isso no Brasil. Não sei se vocês conhecem, desculpa, eu não estou fugindo do assunto, não, né? Vou tentar enriquecer o assunto. Não sei se vocês conhecem a vida e obra do Érico Veríssimo. O Érico Veríssimo, que foi um homem muito inteligente e um homem grandioso, né? Um escritor grandioso no Brasil. Escreveu grandes obras. E o Érico Veríssimo, que é autor daquela trilogia sensacional O Tempo e o Vento, o Érico Veríssimo, ele estudou nos Estados Unidos, né? Ele estudou e trabalhou nos Estados Unidos. Muitos dos nossos intelectuais estudaram nos Estados Unidos. Não sei se vocês sabem, mas o Gilberto Freire, né? O nosso sociólogo Gilberto Freire, grandioso Gilberto Freire, ele estudou nos Estados Unidos. Né? Ele se formou nos Estados Unidos. Ele voltou para o Brasil em 1924. Né? Ele nasceu em 1900, ele voltou para o Brasil em 1923, aos 23 anos. Né? E ele, após estudar no Brasil, e após estudar nos Estados Unidos, ele estudou 4 anos lá, se formou lá, ele se formou em artes nos Estados Unidos, veio para o Brasil. Os Estados Unidos sempre fez isso com o Brasil. Né? E o Érico Veríssimo conta essa história no livro dele, que, se não me engano, se chama... Gato Preto na Neve, é algo nesse sentido, que é a autobiografia dele. E ele conta essa história, que ele foi convidado, né? Ele morava no Sul, no Rio Grande do Sul, foi convidado pelos Estados Unidos para ir estudar nos Estados Unidos. E ele foi lá para os Estados Unidos, estudou, trabalhou, foi convidado para dar aula para os Estados Unidos, para dar aula nos Estados Unidos, voltou para o Brasil, viveu alguns anos no Brasil, depois voltou para os Estados Unidos para dar aula lá. E o Érico Veríssimo escreve, então, aquela trilogia O Tempo e o Vento, que é a trilogia que conta a história do Rio Grande do Sul. E ali, quando você lê os livros, né, Solo de Clarineta, né, do Érico Veríssimo também, se não me engano, foi o último livro que ele escreveu, quando você começa a ver a história do Érico Veríssimo, você vê ali um retrato do que os Estados Unidos faz com o Brasil. Os Estados Unidos coopta os nossos intelectuais e leva para os Estados Unidos. Quando chega nos Estados Unidos, eles recebem a doutrinação, que a gente estava falando aqui no começo da live, né? Eles recebem a doutrinação ideológica americana. Qual é a doutrinação ideológica americana? É a doutrinação liberal. Então, eles voltam para o Brasil e começam a pregar o liberalismo no Brasil. Aí você vai ter os caras que vão para os Estados Unidos e voltam, assim, recheados do que eles receberam lá da parte da comunidade judaica, socialista, que são, né, pessoas que vão atuar no Brasil já pela veia de esquerda, ali, né, desde a República Velha, mas até o Estado Novo. Ou então você tem esses neoconservadores, como foi, né, lá no governo Vargas, com diversos dos nossos intelectuais, que a gente vê um reflexo aqui, com essa turma do Bolsonaro. Esse movimento bolsonarista, com esses pseudo-intelectuais que ficam publicando no Brasil livros de ex-agentes da KGB, ex-agente do Partido Comunista Chinês, escreveu um livro e tal. Tudo isso é propaganda americana sendo publicada no Brasil. No governo Vargas, o presidente Roosevelt mandou para o Brasil ninguém mais, ninguém menos do que o Nelson Rockefeller. O Nelson Rockefeller veio para o Brasil. Quem escreveu um livro sobre essa história foi o Pedro Tota.
um livro excelente, muito bom para você ver como foi a atuação do governo norte-americano no Brasil durante o governo Vargas, porque os Estados Unidos tinham medo que o Vargas se associasse com o eixo fascista. Né? E os Estados Unidos, então, com esse medo, ele trouxe para o Brasil, enviou para o Brasil o Nelson Rockefeller, para o Nelson Rockefeller se aproximar do Vargas. E realmente fez isso, né? Realmente se aproximou do Vargas. Você pode colocar na internet, né? É assim, ó, foto Rockefeller Vargas. Aí você vai ter, assim, várias fotos, né? Várias fotos, por exemplo, ó, mostrar para vocês que a gente está conversando, né? Aí você vai ter fotos assim, ó. Digitei no Google aqui, né? Só dei um Google, né? Vargas e Rockefeller. Então, os caras vêm para o Brasil para fazer o quê? Eles vêm para o Brasil para poder se aproximar do governo Vargas e a estratégia deles para trabalhar no governo, para trabalhar com o Brasil, ali ao longo do governo Vargas, foi uma estratégia que eles chamavam de amigo americano. Amigo americano. Com amigo americano, os Estados Unidos pegou um monte de artistas brasileiros e começou a transformar aqueles artistas em grandes estrelas do continente, né, vertical, né, continente americano. Dentre os quais a mais conhecida de todas, que é a Carmen Miranda. Aí os Estados Unidos vai e cria aquele personagem maravilhoso, que é o Zé Carioca. O Zé Carioca era o mascote, né, do amigo americano. Quem era o Zé Carioca? Era aquele papagaio, né, que era o símbolo do Brasil, mais bem vestido, com aquele terno branco, aquele chapéu Panamá. E as histórias do Zé Carioca era ele passeando pelos países da América Latina. Então era Zé Carioca no Chile, Zé Carioca na Colômbia, Zé Carioca na Argentina, Zé Carioca no México. Aí ia o Zé Carioca com a Carmen Miranda, né, nas histórias. Né? Teve um filme no cinema do Pato Donald e do Zé Carioca, que o governo Rockefeller, com a sua indústria, o governo Roosevelt, com a indústria de propaganda da família Rockefeller, construiu tudo isso no Brasil. Para quê? Para que o Brasil fosse o amigo americano. Ou seja, você teria um personagem que era o Zé Carioca, que era o símbolo do Brasil, e esse personagem era amigo da América. Ele era amigo do México, amigo do Chile, amigo da Argentina, amigo do Peru, amigo do papapá. Então, todo mundo podia ser amigo do Zé Carioca. Ele estava com todo mundo. E com isso, o que os Estados Unidos fazia? Transformava todos esses países da América Latina em um grande bloco, que estava ao lado dos Estados Unidos, servia aos Estados Unidos. Como a América Latina foi dominada praticamente toda pela coroa espanhola, e a coroa espanhola sempre teve mais amizade com um pensamento socialista, aí essa história vai longe, a gente não vai entrar nisso daqui, sobre a aliança da coroa de Castela com Roma, e a questão também do catolicismo italiano, romano, com o catolicismo espanhol, e toda a pendenga que Roma estava sofrendo ali, né, ao longo dos séculos. Enfim, não vamos entrar nesse ponto. O que acontece é que o governo Roosevelt propôs para o Brasil que o Brasil se tornasse o armazém americano. Então, o governo americano pensava assim, olha, se nós entrarmos numa nova guerra, nós não temos poder para armar o nosso exército e alimentar o nosso povo. Então, se a gente entrar numa guerra, a primeira coisa que vai ter que fazer, a gente vai ter que fechar os Estados Unidos. Ninguém entra, ninguém sai. Só que a gente fechar os Estados Unidos, a gente morre de fome. Então, a gente precisa de um país que esteja alinhado com a gente, que possa mandar alimento para nós. E daí os Estados Unidos criou no Brasil o que nós temos hoje, que é o agro. Esse agro brasileiro é uma construção americana dentro do Brasil, que é uma prisão brasileira que impede que o Brasil seja alguma coisa que não um terreno gigantesco agricultável, para ficar produzindo alimento e exportando. Então, ao mesmo tempo que o pessoal fala assim, o agro carrega o Brasil nas costas, Deus louvado seja Deus pelo nosso agro. Por outro lado, o agro é uma prisão. O Brasil nunca vai ser um país decente, porque o Brasil é um país agrícola.
Então, essa galera norte-americana é a galera que construiu esse bolsonarismo que nós temos, é um puro churume de neoconservadorismo americano. Eu demorei para entender isso? Demorei. Eu entendi isso quando eu comecei a estudar pesado, quando eu me afastei de toda aquela galera do bolsonarismo, né? Ou seja, em 2020 foi que eu entendi isso. Então, eu demorei a entender isso. Eu demorei a entender isso. Quando eu entendi isso em 2020, aí eu falei, tá bom. Agora eu sei. Agora eu entendi. Por que fulano é assim, por que fulano é assim, por que fulano fala assim, por que fulano fala assado. Aí eu entendi. Né? Então, você pega tudo que a gente tem hoje, né, com esse bolsonarismo, você vê essa ponte aérea que foi construída, Brasília-Orlando, né? Brasil-Orlando. Essa ponte aérea é maravilhosa, né? Parece que Orlando é ali, né? Parece que Orlando é ali, sei lá, no Goiás, né? Você pega um avião e está em Orlando, né? Aí lá você vive, lá você faz amigos, lá você tem tudo, né? Tem tudo em Orlando. É maravilhoso. Os Estados Unidos é incrível. Você chega, é o sonho americano. Você chega nos Estados Unidos, as coisas caem assim na sua mão, né?